Enquanto tudo corre lá fora, aqui a gente respira. Esse é o Enquanto Respiro, um podcast sobre as pausas que a gente precisa e os pensamentos que surgem nelas. Oi! Se eu te perguntasse agora qual é o amor mais verdadeiro da sua vida, o que viria à sua mente? Talvez você falaria que o amor mais verdadeiro que você tem à sua volta seja o amor dos seus pais? Ou talvez dos seus avós, de algum familiar? Ou, se você já tiver filho, talvez seja o amor dos seus filhos? E aí, minha querida amiga, como você responderia essa pergunta? Hoje eu quero te convidar a pensar comigo sobre algo que no fundo move o mundo, que é nada mais, nada menos que o amor. E exatamente eu quero falar com você sobre esse amor que vai além das obrigações. Esse amor que escolhe ficar na nossa vida. Sabe esse amor que não precisa se provar o tempo todo para estar do seu lado? Que ele não precisa fazer 1000 declarações, que não precisa ser exposto para todo mundo o tempo todo? Ele simplesmente existe aí com você e todos os dias ele escolhe permanecer. É o amor que muitas vezes vê todas as nossas camadas, né? Vê os nossos defeitos, vê os nossos dias ruins, os nossos dias bons, vê tudo que a gente é, sem nenhum efeito, sem nenhum filtro, e ainda assim decide estar do nosso lado. E você tem esse amor por aí na sua vida? Eu acho que aqui a gente pode englobar vários tipos de amores que escolhem ficar, porque eu acho que ele engloba tanto as nossas amizades, os nossos amigos que a gente faz durante a vida, mas eu acho que envolve em um grau muito maior os nossos companheiros, né? Chame aqui do que você quiser, né? Namorado, namorada, marido, esposa, sei lá qual é o rótulo que você costuma dar para esse tipo de amor na sua vida, mas é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aqui, antes da gente começar, eu quero deixar um combinado de que nós aqui estamos falando de amores saudáveis, tá bom? De relações que cuidam, que se respeitam, que têm essa preocupação com o outro. Então, se você não estiver vivendo isso na sua vida, não leve o que eu vou falar como verdade absoluta, porque estou falando apenas de amores saudáveis. Bom, dias atrás, eu vi um vídeo no Instagram que me fez refletir muito, que é exatamente sobre isso, sobre o amor. Ele era basicamente assim, que eu não lembro direito o vídeo, mas tinha uma parte que ele falava que os nossos parceiros, são as únicas pessoas que nos amam verdadeiramente por quem nós somos. E aí ele trazia uma explicação, que, por exemplo, nossos pais, eles nos amam porque nós somos filhos. Nossos filhos vão nos amar porque nós somos pais. Familiares nos amam pelo laço que a gente tem ali de sangue, Mas os nossos parceiros, a pessoa que a gente escolhe dividir a maioria dos momentos da nossa vida, essa pessoa, ela vai olhar pra você por inteiro, 100%, vai olhar pra sua bagunça diária, pra todas as suas facetas, pra todas as suas versões, pra todas as suas dificuldades, as suas questões, pra sua vulnerabilidade, e mesmo assim vai escolher ficar. E aí eu te pergunto, minha querida amiga, o que significa na sua rotina alguém escolher ficar? Faça essa reflexão por aí. Mas eu pensei, como eu falei, quando eu vi esse vídeo, eu trouxe outro olhar pra ele também, porque a pessoa que fez esse vídeo só falava desses amores românticos. Mas eu acho que os amigos, eles também entram nessa caixinha de amores escolhidos. Principalmente os amigos que a gente faz durante a vida, ou aqueles que permanecem por muito tempo e passam por muitas fases da nossa vida e as pessoas continuam ali do nosso lado, sabe? São pessoas que a gente não nasce com eles, na nossa vida, como parentes, como a nossa família. A gente se encontra em algum momento, existe uma certa conexão, constrói ali alguma coisa, uma relação, e escolhe manter essa relação. Então, eu acredito que amizade também é um amor que fica. Porque é um amor que não tem obrigação, não tem laço de sangue, não tem nada. É uma pessoa que te ama por quem você é. Te ama mesmo vendo
às vezes seus defeitos, seus deslizes, mesmo não concordando com tudo que você faz, a pessoa tá ali do seu lado. Mas eu acho que quando a gente fala de parceiro, de namorado, de esposo, marido, mulher, enfim, sei lá como é que você quer chamar aqui, vou dizer parceiro, mas você sempre pense aí nessa pessoa que você tem. Eu acho que o parceiro, ele vai além, né, dos nossos amigos, porque ele convive com a gente sem filtro nenhum, convive com a gente ali todos os dias, tá na rotina, tá no dia a dia, e não tem nada que separe o seu eu verdadeiro daquela outra pessoa, sabe? Essa outra pessoa, ela te vê quando você não é interessante, quando você não é divertido, quando você não é inspirador, sabe assim? Tipo, ela te vê ali na rotina do dia a dia, sendo você mesma, e ainda assim essa pessoa permanece. E aqui, eu citei os amigos, mas eu quero deixar bem claro que eu não acho que exista um amor melhor ou maior que o outro, tá? Eu não acho que o amor, eu estou falando aqui do amor romântico, mas eu não acho que o amor romântico seja maior que o amor que a sua mãe tem por você, ou que você tem pelo seu pai, ou com seus amigos também. Eu acho que são caixinhas diferentes que a gente tem na nossa vida e cada pessoa se encaixa em uma dessas caixinhas e a gente, nesse episódio, tá focando no amor romântico. Mas não quer dizer que você não tenha que amar os seus amigos. Eu quero fazer um outro episódio pra gente falar sobre amizades, porque meus amigos também são amores da minha vida. Eu sou muito grata por ter os amigos que eu tenho, mas eu acho que é uma outra caixinha e é que eu queria deixar bem claro que eu não tô falando que um é mais importante que o outro. Eu acho que a gente tem que ter espaço pra todos esses amores. A gente tem que saber dividir o nosso tempo e a nossa atenção e a nossa energia pra todos esses amores. Mas no episódio de hoje a gente vai focar nesse amor romântico mesmo, tá? Bom, e voltando, né? Que eu falei que os nossos parceiros, eles escolhem ficar ao nosso lado, eles escolhem permanecer, mesmo vendo todas as nossas facetas, mesmo vendo todas as nossas versões. E eu acho que existe algo muito bonito por trás disso, porque o amor, ele não se apoia só nos dias bons, sabe? Ele se constrói na rotina, ele se fortalece no silêncio, nesses detalhes que muitas vezes parecem pequenos, mas que são muito grandes e que fortalecem muito esse tipo de amor. E eu percebo muito isso hoje, né? Atualmente eu moro com meu namorado já, e o quanto a gente ter passado mais tempo juntos, o quanto a gente realmente tá ali frente a frente, um com o outro, sem filtro, durante a rotina e tudo mais, o quanto isso só fortaleceu a relação que a gente tem, só fortaleceu o amor que a gente sente um pelo outro. Enfim, e aí eu vejo isso, sabe, que o amor romântico, ele tem muito disso, de você tá ali compreendendo as particularidades, os defeitos e as qualidades da outra pessoa, sem que isso diminua o seu afeto ou a sua admiração por aquela pessoa, entende? Tipo, é a pessoa que convive ali com você diariamente, com toda essa exposição do que a gente é, de quem nós somos, de tudo o que completa a gente, e mesmo assim essa pessoa segue do seu lado sem querer te mudar e sem querer te diminuir. Existe uma teoria, não sei se você já ouviu falar, mas que chama 5 linguagens do amor. Basicamente, de uma forma muito resumida, é a forma que a gente demonstra o nosso amor e como a gente também se sente amado. Talvez eu faça um episódio falando sobre esse assunto, porque quando eu descobri isso, mudou muito a minha visão dentro das minhas relações. Mas enfim, o que eu quero falar é que o autor desse livro, que é o Gary Chapman, não sei se é assim que fala o nome dele, mas enfim, ele diz que o amor não é só um sentimento passageiro, mas sim é uma decisão, uma escolha que é feita de forma cuidadosa. Então é uma escolha que é feita com intenção, que não é uma decisão impulsiva. E ele fala muito isso, que o amor é uma ação, que requer exatamente isso. A gente precisa prestar atenção a como expressamos o nosso amor e como damos amor ao outro. E de uma forma muito genuína mesmo, sabe? Sem esperar algo em troca, sem que o outro fique devendo algo pra gente. E eu acho que é muito isso, assim, porque eu acho que esse amor romântico, ele acaba sendo essa escolha diária frente a tantas outras que acontecem na nossa vida, sabe? Eu vejo que é muito aceitação também de você conseguir enxergar o outro com um olhar humano, olhar pra dentro da outra pessoa, para além às vezes das
atitudes que ela tem, mas você conseguir enxergar o coração daquela pessoa mesmo, sabe? Enxergar a pessoa com um olhar natural, enxergar que a pessoa às vezes não vai ser perfeita, que a pessoa não vai estar às vezes nos seus melhores dias e conseguir aceitar isso, porque na verdade você consegue enxergar através disso. Sabe, você consegue enxergar por dentro da pessoa mesmo. Enfim, eu acho que esse tipo de amor, ele é muito bonito, porque a pessoa continua escolhendo viver com você, dividir a vida com você, os momentos, a experiência. E vice-versa, né? Você também tá escolhendo aquela pessoa todos os dias. Você também continua ali do lado dessa pessoa todos os dias, mesmo estando em contato com todas as versões daquela pessoa, né? Mesmo muitas vezes tendo algum defeito, muitas vezes tendo alguma coisa que te incomoda, mas que essa coisa que te incomoda nunca é maior do que esse amor que você tem por essa pessoa. Isso, ai, gente, sério, eu acho isso maravilhoso, assim. Eu sou muito cadelinha do amor, né? Será que eu posso colocar a culpa no meu signo? Porque eu sou de peixes? Mas enfim, eu amo ser assim, tá? Eu amo enxergar a beleza nisso que a gente tem no nosso dia a dia, sabe? Uma coisa que eu amo fazer quando eu tô andando na rua, seja num parque, na cidade, no shopping, restaurante, sei lá, qualquer lugar que eu vou, quando tem um casal de velhinhos. Gente, eu amo ficar observando eles. Esses dias não, né? Faz uns bons meses, mas no Dia dos Namorados, eu e meu namorado, a gente saiu pra jantar. E aí, no restaurante que a gente foi... Ai, só um parênteses, né? Comecei a contar. Um parênteses, tá aqui. No restaurante que a gente foi, na mesa da frente, sentou um casal de velhinhos. Tipo... Gente, foi tão bonitinho, sério. Ele era tão carinhoso com ela, sabe, assim? E aí, são nesses momentos que eu olho e eu enxergo muito o amor ali, sabe? Nessa espécie de cuidado, nessa espécie de, sei lá, imaginar o tanto de coisa que uma pessoa que passa 50 anos com a outra pessoa, tanto de coisa que elas já não passaram juntas, sabe? Às vezes, o tanto de adversidades, momentos difíceis, momentos desafiadores, mas também momentos muito felizes, momentos muito alegres, tudo isso, e aí a pessoa ainda tá do lado dessa outra pessoa, a pessoa ainda tá amando essa outra pessoa. Eu acho isso, ai, tão lindo. Por que a gente veio no mundo pra não amar as outras pessoas? Sabe, às vezes eu fico pensando sobre isso. Mas enfim, realmente eu sou muito cadelinha do amor. Então, eu queria muito fazer um episódio pra gente falar sobre isso, pra eu tentar passar tudo o que eu vejo, assim, sabe? E da forma mais bonita possível. Eu acho que, hoje em dia, a sociedade tá um pouco diferente e talvez enxergue o amor de uma forma diferente e talvez até meio sem paciência, assim. Esses dias eu tava fazendo um exercício de pensar em casais que são um pouco mais velhos do que eu, sabe? Não tão velhos, tipo, da idade dos meus avós, porque eu acho que a geração dos meus avós é outra geração, mas talvez ali a geração da idade dos meus pais, um pouco mais novos que eles também, o quanto existe de casais que se separam. E eu não tô falando aqui que é errado separar, porque eu acho que se a relação não tá boa, realmente se existe ali uma incompatibilidade muito maior, tem sim que separar, tem sim que procurar a felicidade, não acho que tenha que viver um relacionamento tóxico ou um relacionamento que não te faça feliz. Mas, tirando um pouco disso e olhando mais pro geral, né, o quanto de pessoas à nossa volta que a gente tem que são casais separados. E eu fico imaginando o porquê disso. E eu acho que hoje em dia a gente aprendeu a ser muito intolerante ou não querer tomar sacrifícios em prol do outro, sabe? Assim, eu acho que o mundo, ele virou algo tão individualista que a gente só pensa em nós mesmos, é sempre eu, que quando a outra pessoa faz alguma coisa, e aqui lembrando, estamos falando de relações saudáveis, tá? Não tô falando de nada abusivo, tóxico e nada que ultrapasse limites absurdos, mas às vezes quando a outra pessoa faz alguma coisa, a primeira reação é separar, a primeira reação é se afastar. Obviamente, em momentos isso vai ser bom, isso vai ser necessário. Mas eu acho que hoje em dia a sociedade vive muito mais o individual e aí não consegue ter tanto essa flexibilidade e resiliência para estar ao lado de outra pessoa, assumindo que essa outra pessoa é humana e que essa outra pessoa vai errar ou vai te desagradar em algum momento, ou vai ter alguma ação que você não concorda muito e que em algum momento alguém vai ter que ceder ali, sabe? Eu acho que a sociedade virou muito para esse lado individual e eu não
não enxergo tanto mais esse amor avassalador, esse amor grandioso nas pessoas que são mais novas, de gerações mais novas. E eu acho, assim, que isso é tão bonito, sabe? A gente amar alguém, a gente ter esse cuidado com a outra pessoa, ter essa presença, ter essa vontade mesmo de permanecer, de construir um lugar seguro ao lado da outra pessoa. Porque eu acho que o amor, ele vem pra nos ensinar a não projetar a nossa verdade em cima do outro e conseguir compreender a verdade da outra pessoa também. Eu enxergo muito relacionamentos assim. Pra mim, é como se cada pessoa fosse uma peça de um quebra-cabeça. E aí, quando você começa a se relacionar com uma pessoa, você vai ver que vocês não vão se encaixar 100%. Vocês não vão ser uma peça perfeita desse quebra-cabeça que se encaixa. Talvez seja, tá? Mas na maioria das vezes não é. E aí, quando você tenta se encaixar com essa outra pessoa, né? Você começa a conviver com essa outra pessoa, vai ter uma coisinha ou outra ali que vai divergir, que não vai encaixar, e vai ter que ter essa vontade mútua das duas pessoas de querer construir alguma coisa junto, sabe? De querer encontrar esse jeito que as peças vão se encaixar. E aí, isso muitas vezes requer que as duas pessoas cedam ali, que eu acho que é um trabalho das duas pessoas. Então, vai ter um que ceder um pouquinho ali, um que ceder um pouquinho aqui. Obviamente, dentro dos limites aceitáveis pra cada um. Mas que é muito sobre isso, sabe? E não sobre anular quem a outra pessoa é em busca da sua verdade. Bom, e eu acho que é isso, né? Mas também não vou falar aqui que é mil maravilhas, a coisa mais fácil do mundo, mar de rosas. Porque não é, né? Nem sempre é fácil a gente permitir que alguém nos veja por inteiro, permitir que alguém enxergue todas as nossas vulnerabilidades ali. Porque isso aí dá medo mesmo, né? É você se expor de uma forma muito maior e naturalmente não é fácil. Mas eu acho que esse tipo de amor, ele não vai exigir essa perfeição de você e vai muito mais pra esse lado do acolhimento. Então, pra mim, o amor, numa conclusão e num resumo, seja ele romântico, seja ele de amigos ou dos nossos familiares, ele acaba sendo exatamente isso. No final, acaba convergindo pra isso. De ser essa escolha consciente, de ser essa escolha diária e que vai se expressar na nossa rotina, no nosso dia a dia e nos gestos mais simples que a gente tem ali na nossa vida. E talvez seja aí que more a beleza disso tudo, sabe? Na constância, nesse cuidado e nessa decisão silenciosa de permanecer, de escolher permanecer, de escolher ficar. Bom, vinheta do nosso Respiro da Semana, você já sabe que está vindo o nosso desafio por aí. E nessa semana eu quero te convidar a pensar em alguém que escolhe estar na sua vida. Pode ser o seu parceiro, pode ser uma amiga, pode ser um primo, uma irmã, enfim, alguém que está com você e que não está por obrigação, mas sim porque quer estar. Então, o nosso respiro da semana vai ser você observar essa pessoa com atenção e refletir como é que o amor dela se traduz no dia a dia pra você. E depois de você refletir sobre isso, você vai retribuir esse amor. E aí, de diversas maneiras, né, da forma que fizer sentido pra vocês, pode ser por meio de um elogio, uma mensagem, um abraço, um gesto de cuidado, um docinho que você vai enviar para casa dela. Enfim, porque eu acho que o amor, ele cresce nessa troca, nos pequenos atos que reafirmam a escolha de permanecer. Então, o respiro da semana é você deixar claro para essa pessoa que você quer permanecer e que você é esse amor que está escolhendo ficar ao lado dela. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse episódio, se você concorda, se você discorda, qual que é a sua visão sobre esse tipo de amor. Me conta que eu quero saber. Compartilha também esse episódio com a pessoa que você pensou no nosso respiro, com a pessoa que você pensou no começo desse episódio, e com essa pessoa que tá trocando tudo aí com você, que vive essa jornada do seu lado, que escolhe te amar. Enfim, compartilha esse episódio, fala que você lembrou dela, manda pra ela e fala que você lembrou dela, que eu tenho certeza que ela vai se sentir muito amada. E se você ainda não segue o podcast no Instagram,
minha querida, vai lá, segue o nosso perfil, é @oenquantorespiro. Aqui na descrição do episódio também tem um link para você clicar, que vai direto pro nosso Instagram. Tem posts novos por lá, todas as semanas, reflexões, tudo que a gente conversa por aqui também. Eu vou te esperar por lá, tá bom? Obrigada por respirar comigo em mais um episódio e até terça que vem.